Não há como negar que estamos vivendo tempos complicados, em que o medo e a falta de esperança podem facilmente tomar conta de nossas vidas. Somos bombardeados com notícias sobre mortes e catástrofes a todo momento. E nos esquecemos que existe beleza no mundo. E uma dessas belezas é a relação com a natureza e os animais. Meu nome é Ivan Lima e vou contar a história de um homem que ajudou uma loba, simplesmente porque era o certo a se fazer. E teve uma surpresa quando a reencontrou 4 anos depois. Bom, a história começa no ano de 1941, quando um homem procurava ouro em um curso d'água na região sudeste do Alasca, próximo a uma ilha chamada Kupreanov. Procuramos bastante o verdadeiro nome e a idade dessa pessoa, mas nos deparamos apenas com informações desencontradas. O que sabemos é que ele já era adulto e estava fazendo uma atividade de rotina. Ao sair da densa floresta que existe por lá, o homem ficou totalmente paralisado quando viu um enorme lobo cinzento, próximo ao pântano, preso em uma armadilha. De acordo com ele, o animal teve sorte, porque o provável dono da armadilha tinha falecido uma semana antes. Então, ninguém apareceria para libertá-lo. Com medo e confuso, o lobo recuou com dificuldades quando o homem se aproximou. Quando chegou mais perto, ele conseguiu perceber que era uma fêmea, com as mamas cheias de leite, o que poderia significar que havia filhotes dela em algum lugar da floresta, provavelmente esperando o retorno da mãe para se alimentarem. O homem deduziu que a loba não estava presa há muito tempo, já que a aparência dela não era de um animal debilitado, o que queria dizer que as probabilidades dos filhotes estarem vivos eram grandes, e talvez não estivessem tão longe. O fato é que eles estariam com fome e não durariam muito tempo sem a mãe. Suspeitando que a loba o atacaria, se ele tentasse retirar a armadilha, o homem decidiu procurar pelos filhotes, através de alguns rastros na neve. Não demorou muito para que ele achasse pegadas em volta do pântano. Pegadas que percorriam cerca de 800 metros para dentro da floresta e subiam uma espécie de declive rochoso. Foi então que ele viu o esconderijo dos filhotes na base de uma enorme árvore. Só que não havia nenhum som saindo do lugar. Isso porque os filhotes de lobos são cautelosos, já que devem tomar cuidado para não atrair a atenção de outros predadores. Para não assustá-los, o homem imitou um uivo muito alto, que ele achou que seria parecido com o de uma mãe loba. Pouco tempo depois, 4 filhotes, que pareciam não ter nem um mês de vida, saíram do esconderijo e foram até o homem e começaram a lamber os dedos dele. Ele acredita que a fome pode ter sido o fator para eles deixarem o medo de lado. Um de cada vez, o homem colocou os filhotes dentro de um saco e retornou para o local onde a mãe loba estava. Quando chegou, ele logo foi visto pelo animal, que se colocou de pé como se estivesse sentindo o cheiro dos filhotes. Sem conseguir se movimentar, a loba soltou um uivo alto e triste. O homem libertou os filhotes do saco e eles correram direto para a mãe. Após o reencontro, os filhotes, que estavam famintos, logo começaram a mamar para saciar a fome. Mas e agora? O homem pensou. Era óbvio que a loba estava sentindo dor e ele não podia deixá-la daquela forma. O problema é que a cada passo que ele dava em direção à família, a loba começava a rosnar de maneira ameaçadora. Sabendo que ela também precisava de se alimentar, ele decidiu procurar algo para a loba comer. Como ele já tinha caminhado pela região, ele lembrou de ter visto um cervo morto perto do curso de água. Retornando ao local, ele cortou parte do traseiro do cervo e deixou o restante do corpo no gelo. Ele levou a carne para a loba e conversou com ela, antes de jogar pedaço por pedaço. O animal cheirou e, mais do que imediatamente, devorou a carne. O homem cortou alguns galhos de árvore e montou uma espécie de abrigo para ele.
próximo de onde a loba estava com os filhotes. A intenção era de que ele criasse intimidade com o animal para poder libertá-la da armadilha. Na manhã do dia seguinte, ele foi acordado pelos filhotes, que estavam cheirando o rosto e as mãos dele. A mãe lobo estava agitada, provavelmente sentindo dor pelo ferimento da armadilha. Passaram-se alguns dias, e o homem aproveitou esse tempo para sondar a loba, na esperança de que ela acostumasse com a presença dele e não o considerasse uma ameaça. Ele conversava, a alimentava e brincava com os filhotes. A cada dia, o homem se aproximava cada vez mais, sempre atento para não se colocar em perigo. O relato descreve que, enquanto a loba não tirava os escuros olhos do homem, ele continuava conversando com ela para criar intimidade. Ao final do 5º dia, quando o sol já estava se pondo no horizonte, o homem deu a comida da loba, como de costume, e conversou com ela. Os filhotes foram até ele, provavelmente para brincar, e o homem percebeu um movimento de rabo do animal adulto. Algo sutil, mas que poderia significar muito. Com a esperança de que aquilo poderia ter sido um sinal amigável, o homem se aproximou, morrendo de medo, e se sentou bem próximo dela, distância suficiente para ser considerada perigosa. Ele se enrolou no cobertor e se acomodou no chão frio, sem fazer nenhum movimento brusco. Muito tempo se passou até que o homem adormeceu. A teoria dele realmente estava correta. A mãe loba não se sentia mais ameaçada. De madrugada, o homem acordou com o som dos filhotes se alimentando. Ele conversou com os animais e lentamente aproximou a mão da pata ferida da loba. Provavelmente com dor, ela se encolheu, mas não demonstrou nenhuma intenção de atacar. Ele percebeu que apenas 2 dedos estavam presos na armadilha, o que provavelmente significava que ela não perderia a pata. Sempre conversando para eles perceberem a tranquilidade na voz, o homem fez pressão na trava da armadilha, que abriu e libertou a mãe loba. Ainda com dor, ela choramingou um pouco e tentou caminhar com a pata machucada. Ao contrário do que o homem pensou, a loba não pegou os filhotes e desapareceu na floresta, mas sim foi até o humano lentamente. Cheirou as mãos dele, os braços e lambeu os dedos. Tudo parecia muito natural, segundo o homem. Poucas horas se passaram até que a loba demonstrou estar preparada para partir em direção à floresta. Só que ao chegar à entrada da mata com os filhotes, ela se virou, olhou em direção ao homem como se o chamasse. Curioso, ele pegou as coisas e foi atrás dela. Andaram por alguns quilômetros, subiram uma montanha e chegaram a um campo, onde havia uma alcateia. Quando o grupo viu a loba, a maior parte dos adultos começou a uivar. O homem montou uma espécie de acampamento ali e passou a noite lá, sem medo que os animais o ferissem. Quando acordou, ele soube que era hora de deixar a loba com a família dela. O homem organizou os equipamentos e começou a se distanciar. Quando olhou para trás, viu a mãe e os filhotes sentados no mesmo lugar onde ele estava, o observando ir embora. Após acenar para dizer adeus, a mãe loba soltou um uivo muito longo e bastante triste. Anos mais tarde, ao retornar dos horrores da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o homem viajou novamente para o sudeste do Alasca, onde pensou que poderia descansar a cabeça. Sem se tocar de que estava passando pelo mesmo lugar onde encontrou a loba 4 anos antes, o homem esbarrou na mesma armadilha, agora enferrujada, que havia prendido a pata do animal. Por um rápido momento, ele sentiu que deveria passar pela floresta e subir a montanha, até o campo onde viu o animal pela última vez. No topo de uma elevação, o homem simulou um uivo longo e baixo de lobo. O som voltou do horizonte, como um eco, e o homem repetiu o chamado.
que retornou novamente, mas dessa vez com o uivo de um lobo bem distante. Ao longe, uma sombra escura caminhava lentamente até ele. À medida que atravessava o campo, o homem conseguiu distinguir a forma. Era um lobo cinzento. Mesmo com um calafrio por todo o corpo, ele soube, na mesma hora, que aquela era a loba de 4 anos antes. Ele a cumprimentou calmamente, enquanto ela se aproximava, de orelhas para cima e com o corpo um pouco tenso. Com o rabo balançando devagar, ela o cheirou e logo depois foi embora pelo campo. O homem partiu do lugar e nunca mais viu o animal. O que restou foram as lembranças e o aprendizado de que nem tudo na natureza pode ser compreendido, mas com certeza, sentido. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.